Olá, aqui é o Adam Silva e essa é mais uma videoaula do curso Dollar Developer, que vai te ensinar como você pode trabalhar onde e quando quiser e ganhar em dólar. E nesse módulo, nós estamos falando sobre o desenvolvimento de temas WordPress, como você pode ganhar em dólar desenvolvendo temas. E nessa aula, nós vamos falar sobre planejando seu tema WordPress. O planejamento é uma etapa muito importante do desenvolvimento de um tema. O roteiro da aula. Nós vamos falar sobre o que é um tema WP, WordPress, o que é necessário saber, quanto é possível ganhar, quais são as stores e quais são os tipos de tema e qual tema eu devo desenvolver. Antes de você saber o que é um tema WordPress, primeiro você precisa saber o que é o WordPress. O WordPress ele é um framework PHP e ele tem um sistema CMS, que é um sistema de conteúdo gerenciável, ou seja, o próprio usuário consegue criar novas páginas, criar novos posts e administrar o site dele. O WordPress ele começou com o desenvolvimento de blogs. Ele era muito famoso pelos blogs que era possível desenvolver utilizando esse framework. Mas atualmente ele já é amplamente utilizado tanto para sites institucionais como até e-commerce. E o tema WordPress, ele é a parte visual do site do cliente. Ou seja, pensando num carro, o tema seria como se fosse a carcaça do carro. E o WordPress ele vai ser todo o restante, o motor e demais funcionalidades mecânicas do carro. E o WordPress no tema, além da aparência, o tema também consegue controlar algumas funções e funcionalidades que vai ter no site. E ao longo do curso a gente vai aprender mais sobre isso. O que é necessário saber para desenvolver o seu tema WordPress? Você precisa conhecer algumas linguagens, HTML, CSS e o básico de JavaScript também. Também é interessante que você conheça alguns frameworks, como o Bootstrap, por exemplo, para desenvolver sites responsivos. São sites que se adaptam para smartphone, para desktop e qualquer tipo de tablet e tela, né? São temas responsivos. E isso está sendo muito utilizado atualmente, né? E também na parte de JavaScript é interessante se você conhecer o básico aí de jQuery, que isso vai te facilitar bastante no desenvolvimento. E nós vamos utilizar essas linguagens. E além disso, é importante que você saiba o básico de PHP, que nós vamos utilizar também. Porque o tema ele é composto de duas partes, o front-end e o back-end. No front-end nós vamos utilizar HTML, CSS e JS. E no back-end nós vamos utilizar PHP. Então é importante que você saiba pelo menos o básico dessas linguagens para você ter um bom rendimento no curso. Quanto é possível ganhar? Bom, vamos ver então agora alguns valores. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é um tema que eu desenvolvi no meu negócio internacional chamado F5 Themes. E esse é um tema chamado Newcomers. É um tema de e-commerce. E ele custa $59. E atualmente nesse marketplace a gente já vendeu 408 cópias desse tema. Ele está entre os mais vendidos na categoria e-commerce do marketplace, né? E também nesse outro site que é da mesma empresa, Mojo Themes, nós já vendemos cerca de 100 cópias do tema. Então no total a gente vendeu cerca de 508 cópias aproximadamente do tema. Então vou pegar a calculadora e a gente vai fazer algumas contas simples aqui. Então 508 cópias vezes o preço, que é $59, nós vamos ter um total aí de $29.972.
Então a gente já vendeu aí quase 30 mil dólares com esse tema. Só que essas lojas, elas têm algumas regras. A gente não fica com 100% do valor. A gente tem uma comissão. Hoje nós temos a comissão de 55% do valor. Então, vamos ver o nosso lucro. 0,55 para dar o lucro. Então a gente já teve um lucro aí de 16.484 dólares com esse tema de lucro. E conforme as suas vendas aumentam, a sua comissão também aumenta. Você começa com uma comissão de 50%. Nós já estamos quase chegando a 60% de comissão já. Então daí já deu para você ter uma noção mais ou menos de quanto você pode ganhar com o tema, né? Isso assim não é nada. Eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de quanto você pode chegar, muito mais do que isso. Nessa outra loja, a gente tem aqui o Themes Force, que é uma loja grande também de temas, onde você pode disponibilizar o seu tema. Aqui nós temos os mais vendidos. Então, por exemplo, esse tema aqui, o Avada, ele também custa 59 dólares. E veja aqui quantas vendas eles já fizeram. 236 mil vendas, 440. Isso é muita venda. Vamos fazer um cálculo aqui para ver quantos eles venderam em dólares. 36.940 vezes 59. Então dá 13 milhões. Isso dá quase 14 milhões de dólares. Né? Então vamos ver se eles... Imaginar que eles têm uma comissão de 50%. Então eles já faturaram aí, ganharam de lucro quase 7 milhões de dólares. 6.974.980 dólares. Então veja só como é possível ter um lucro bem maior com o desenvolvimento de temas se você chegar entre os mais vendidos dessa plataforma. E não são só esses, né? Tem outros aqui, por exemplo, esse X-Team já vendeu 113 mil vendas. E tem muitos temas que conseguiram muitas vendas aqui também. É claro que para você chegar nesse nível, você precisa ter um tema de excelente qualidade e ele precisa ter algum diferencial. Eles não aceitam qualquer tema, né? Se a gente pegar aqui também no Mojo Marketplace, ver os temas mais vendidos, né? A gente vai ver que tem outros temas também que já fizeram milhares de vendas. Vou organizar aqui por vendas. Então, ó, esse high-end já fez 16 mil vendas. Criativo, 8 mil vendas. Vamos pegar essas 16 mil vendas aqui, vamos ver quanto isso vai dar. 6.862 vezes 59. Então dá 994 mil dólares. E pela essa quantidade de vendas, conhecendo as... Então eles vão ter 696 mil dólares de lucro com o tema. Então veja só como é possível você ter um bom lucro com o desenvolvimento. E essas são as principais lojas, né? O Mojo Marketplace e o Themes Force. Essas são as principais lojas do mundo. Existem algumas outras menores, mas essas são as que realmente vale a pena você focar. Quais são os tipos de tema? Então existem diversos tipos de tema. Multiproposta. Multiproposta é um tema que ele serve para diversos tipos de negócio. Ele é um tema genérico que tenta abranger qualquer tipo de negócio. Então, vou pegar um exemplo aqui. Então, esse é o Avada. Ele é um tema multiproposta. Então, ele é um tema que tenta servir para qualquer tipo de negócio. Você vai ter diversos estilos, por exemplo, para viagens.
para moda, para café. E a ideia é vender o máximo possível, né? E geralmente os temas multipropostas são os temas que mais vendem na internet. E os temas eles têm que ter a habilidade do usuário poder customizar as cores, poder mudar imagens, logotipo. O tema ele tem que oferecer essas opções para o usuário. E conforme mais atrativas forem essas opções, mais ele vai vender, mais destaque ele vai ter. Entrando aqui, e-commerce. Existem os temas de e-commerce. Um exemplo. Então esse é o Newcommerce. Esse é um tema de e-commerce que eu desenvolvi e ele é uma loja virtual. O usuário compra esse tema e ele monta a própria loja virtual com alguns cliques. Então ele pode disponibilizar os seus produtos à venda. E esse tema ele serve para qualquer tipo de loja virtual. E é importante que os temas eles sejam em inglês. Então nosso tema é em inglês. E existem ferramentas onde o usuário consegue traduzir o tema para qualquer linguagem que ele quiser. O próprio usuário consegue fazer isso. Voltando. Existem os temas corporativos, são temas mais sérios que visam atender empresas, atender agências e etc. Vou mostrar um exemplo para vocês. Então esse aqui é o Infocus, ele é um tema corporativo que as empresas podem utilizar para fazer o site delas. Né? Ele tem uma cara mais séria, cores mais sóbrias. Né? Tem um slider aqui na página inicial, em outras páginas também. Então esse é um tema corporativo. Existem os temas para blog, específicos para blog. Vamos ver algum exemplo. Então esse tema aqui ele se chama vlog, ele é específico para blog, principalmente quem trabalha com vídeos, né? Então ele já tem um visual pensando nisso. Né? Se a gente abrir aqui, vê que ele é focado na parte de blog mesmo. Bem legal. Voltando. Tem os temas one page, que são temas de uma página só, que é algo que está bem alta hoje na internet. Vamos dar uma olhada no exemplo. Então esse é o Jarvis e ele é um tema one page. Então se a gente rolar a barra de rolagem aqui, a gente vai ver que ele tem diversas seções, né? Ele tem esse menu que segue também, se a gente escolher aqui, ele vai voltando. Tudo na mesma página. Então esse é um tema one page. E além, esses são os principais tipos de categorias, de tipos de tema. Mas dentro desses tipos existem várias categorias, né? Você pode ter temas para moda, você pode ter temas para culinária, você pode ter temas para farmácia e diversos outros tipos de negócio. Né? Então, existem muitas outras categorias além desses tipos de temas. Esses tipos eles podem ser divididos em diversas categorias. Qual tema devo desenvolver? Então vou dar algumas dicas para você que está começando. Primeiro, seja específico no seu tema. Desenvolva um tema específico. Ou seja, vou desenvolver um tema para quem vende produtos de suplementos
e produtos para quem faz academia. É algo bem específico, né? Em vez de você fazer um tema geral, você vai ter maiores chances de sucesso se você começar por algo mais específico, uma categoria bem específica. Então, por exemplo, vou vender produtos para mulheres que estão grávidas e têm dificuldade de encontrar roupas. É algo bem específico. Então, por que desenvolver um tema específico? Porque existem já milhares de temas na internet. E se você desenvolver um tema que só você tem, a chance de você ter sucesso é muito maior, porque só você desenvolveu aquele tema. Então as pessoas vão ter que procurar pelo seu produto, porque só existe o seu no mercado. Então se você tentar desenvolver algo mais genérico, você vai ter competição. Você vai ter que competir com os temas que estão no mercado. E você vai ter que desenvolver algo melhor do que ele já tem no mercado, porque senão você não vai vender. Então essa é a minha dica. Segundo, encontre um cliente. E se você conseguir encontrar um cliente para desenvolver esse tema, é muito melhor, porque você vai poder atender as necessidades desse cliente. Então pega um vizinho seu, pega o dono da padaria, qualquer um. E mesmo que você tenha que fazer isso de graça, é interessante para você, porque você vai estar desenvolvendo um produto para essa pessoa e depois você vai poder colocar esse produto à venda para milhares de outras pessoas. E encontrando um cliente, você vai garantir que o seu produto ele vai atender as necessidades do seu cliente. Então você vai desenvolver um tema que realmente o seu cliente precisa, em vez de você ficar tentando adivinhar quais são as necessidades do cliente, que você não tem. Então, essa é a minha dica. Se você conseguir um cliente, é muito interessante. E a terceira dica é desenvolva um tema entre os nichos que mais crescem na internet. Então existem alguns nichos. Nichos são negócios, são tipos de negócio. E existe uma lista dos nichos que mais crescem na internet. E eu vou disponibilizar essa lista para você. E você vai poder fazer o download e ver quais são os nichos que mais crescem na internet e escolher qual nicho você vai focar. Além disso, eu vou disponibilizar, junto com essa aula, para você um download de um plano de como você montar o planejamento do seu tema. Então, você vai ter essa atividade agora. Você vai poder planejar o seu tema. É importante que você comece a planejar o quanto antes e tire suas ideias da cabeça e comece a colocá-las no papel para que você comece a executar esse plano. Então você vai poder fazer o download junto com essa aula, tá ok? Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.